Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à primeira aula do curso de PHP para iniciantes do rbtech.info. Meu nome é Ricardo Bernardi e no vídeo de hoje eu vou ensinar o que é PHP, para que ele serve, o que é preciso, quais são os requisitos para se desenvolver em PHP e também vou falar um pouco sobre o básico da linguagem. Mas antes de começar a nossa aula, eu quero apresentar para vocês um cara que foi muito importante na minha formação. Esse cara manja demais de PHP. Sempre que você tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que se você perguntar para ele, ele vai saber te responder. E eu estou falando do php.net, o site oficial do PHP. É nesse site que você encontra a documentação oficial da linguagem. Essa documentação é um manual completo de tudo que é possível fazer utilizando essa linguagem. Então sempre que você tiver alguma dúvida sobre um comando, sobre uma função do PHP, vem aqui no php.net, digita lá no campinho de busca e você vai encontrar respostas, exemplos e muita coisa bacana sobre tudo que você pesquisar aqui dentro. A partir de agora, o php.net tem que acompanhar você em todas as aulas que a gente for fazer. Sempre que você quiser saber mais sobre uma função, sobre um comando que eu estiver explicando em uma aula, vem para o site, pesquisa e leia toda a documentação sobre aquele comando. Bom, agora que você já sabe aonde buscar ajuda quando não tiver o Ricardo aí para te socorrer, vamos começar entendendo o que é PHP. Se você quiser acompanhar por aqui, clica no link Documentation, vai em Brazilian Portuguese ou na linguagem de sua preferência, procura aqui Introdução e o que é PHP. O PHP, ou Hypertext Preprocessor, é uma linguagem de programação usada para desenvolvimento web. Uma das principais características do PHP é a sua capacidade de se misturar ao HTML, permitindo a criação de páginas web dinâmicas. O PHP é executado do lado do servidor e não no browser, não no navegador quando você acessa uma página. Isso quer dizer na prática que quando você entra em um site .php, por exemplo, tudo que esse site foi programado para fazer é feito lá no servidor e apenas uma resposta em HTML é enviada para o seu navegador. Você está vendo só o resultado final que aquela programação gerou para enviar para você. Por isso que eu costumo dizer que o PHP é um gerador dinâmico de HTML. E se o PHP é um gerador dinâmico de HTML, qual que é o requisito básico para você aprender PHP? Vamos lá, alguém me ajuda? Exatamente, HTML. Se você não souber HTML, você pode sim aprender PHP, mas a experiência não vai ser tão boa quanto se você já tiver o conhecimento sobre HTML. Então, antes de continuar nesse curso, anota aí um requisito. Se você não sabe HTML, você precisa aprender isso antes de continuar nesse curso. Mas não precisa parar aqui não. Continua até o final da aula, depois você vai procurar o teu curso de HTML. Aliás, no RBTech tem um curso 100% gratuito de HTML para iniciantes. Acesse o site lá, procura esse curso e você vai aprender o básico sobre a linguagem, inclusive também sobre CSS, já que as duas andam lado a lado. E um segundo requisito também muito importante, como o PHP é uma linguagem de programação, você precisa ter noções de lógica de programação antes de aprender a desenvolver em PHP. Mas não se preocupa que o RBTech também tem um curso gratuito de lógica, então acesse o site lá, procura o curso de lógica, estuda todas as aulas e depois a gente passa para aprender PHP. Agora que você já viu os requisitos, nós vamos então entender o que você precisa de técnico, de software, de aplicação, de configuração na sua máquina para começar a desenvolver PHP. A primeira coisa, como o PHP é executado do lado do servidor, a gente precisa de um servidor, de um programa que seja capaz de interpretar a codificação de páginas PHP e gerar esse resultado para ser exibido no navegador. Você pode baixar o PHP, inclusive aqui no site do php.net, você pode baixar também o servidor Apache em módulos individuais, instalar eles, configurar eles na sua máquina para poder interpretar páginas.php. Só que para quem está começando, esse processo de instalar cada um individualmente, conforme a necessidade, fazer a configuração, ele pode ser um pouco chatinho. Então por isso eu indico um software que tenha já o Apache, que tenha o PHP, que tenha inclusive o banco de dados MySQL ou MariaDB, que você vai utilizar mais adiante. Se você pegar um software desses compilados com tudo em um, fica mais simples de você instalar isso na sua máquina, principalmente se você é usuário Windows, tá ok? Esses aplicativos instalam então um servidor web na sua máquina. Vulgarmente a gente chama isso de localhost ou servidor local. Existem vários aplicativos com essa finalidade na internet. Para citar os principais, o AMP para Windows,
XAMPP para Linux, MAMP para Mac, existem outros, EasyPHP, existem outros servidores muito bons também na internet, mas eu uso e indico o AMP. Se você quiser acompanhar os passos exatamente como eu estou fazendo aqui nas aulas, eu vou utilizar o AMP, então você pode utilizá-lo também. Inclusive eu vou mostrar agora como baixar, instalar e configurar o AMP Server. Primeira coisa que você precisa fazer é uma pesquisa na web por AMP Server, ou você pode acessar diretamente o ampserver.com/en. Nesse site você consegue fazer o download não só do AMP Server, mas também de um add-on que é necessário para ambientes Windows. Clicando aqui em download, você vai ter aqui as versões de 32 e 64 bits, baixe de acordo com o seu sistema operacional. Clicando no botão de download vai abrir essa janela aqui. Você tem dois links. O download aqui, primeiro deles é o download do AMP e o download segundo aqui é o Microsoft Visual Studio. É um add-on para Windows que é necessário para rodar o AMP. Já pode clicar nele aqui porque se você precisar você vai ter que fazer o download dele, tá? O AMP Server é distribuído através do SourceForge, então aguarda alguns segundos, ele vai oferecer para você o download. Se por acaso não aparecer essa janelinha aqui, é só você clicar aqui no Direct Link ou em Mirror e você vai ter opções aqui de links para baixar. Eu já baixei ele antecipadamente, então eu vou cancelar aqui. Cuidado que o site do SourceForge é cheio de propaganda, então cuida para não clicar em nenhum dos anúncios aqui e instalar daqui a pouco um convidado indesejável na sua máquina. Depois o Visual Studio aqui, o Visual C++, você escolhe aqui, pode deixar em inglês, dá um download e escolhe se você quer baixar a versão de 64 ou de 32 bits, no meu caso aqui é de 32, marcou, escolhe Next e ele já vai oferecer o download também. Eu já fiz o download dele também antes, então já tenho tudo aqui para instalar. Agora vamos à instalação do AMP Server. Dois cliques no instalador, se pedir alguma confirmação executa, instalação padrão Windows, Next, Next e assim por diante, aceita o contrato, avança. A pasta de instalação, se você tem o seu computador dividido em partições, por exemplo C e D, eu indico que você instale no D dois pontos. Caso você precise formatar a máquina, você não precisa estar fazendo backup da sua pastinha do UAMP. Nesse caso aqui vai ficar C/UAMP. Next, eu vou marcar aqui para criar um ícone na área de trabalho, Next novamente e Install. Aqui no meu caso ele detectou que o Firefox é um navegador padrão, ele está pedindo se eu quero utilizar ele para abrir os arquivos em PHP ou no caso para executar meu localhost. Eu vou colocar não aqui só para você ver, ó. Se você coloca não ele abre essa janela e você pode escolher qual navegador você quer usar. Eu vou indicar aqui o Google Chrome, então arquivos de programas, Google, Chrome, Application e eu escolho executável. Antes de concluir a instalação, se por acaso você não tiver o Visual C++ instalado, ele vai dar esse erro aqui, dizendo que o programa não pode ser iniciado porque está faltando essa DLL. Ok, possivelmente ele vai dar de novo o erro, ok. Depois vai ter a tela de configuração de e-mail, a gente não vai mexer nisso aqui agora. Next, vou desmarcar para ele não executar o AMP agora e Finish. Aquele aviso de erro ali deu porque está faltando instalar esse add-on que a gente baixou aqui. Então eu vou executar ele aqui, vou marcar que eu aceito, vou pedir para instalar e após a instalação é só clicar em Close. Agora a gente vai executar o AMP Server, ele vai aparecer o ícone aqui perto do relógio, ficou vermelho, ficou amarelo e ele tem que ficar verde. Se ele não ficar verde é porque não está funcionando o AMP Server. E se não está funcionando, a gente não vai conseguir executar os nossos scripts em PHP. E por que ele não funciona? Quando dá aquele erro de instalação ali, se caso a sua máquina não tem o Visual C++, ele não instala o serviço do Apache. Então agora você precisa vir aqui, ó, clica em cima do AMP Server, vem em Apache, vem aqui em Service, pode ver que não tem o serviço dele rodando aqui. Daí você dá aqui um Install Service, ele vai executar aqui o prompt de comando, depois vai pedir para você pressionar qualquer tecla para concluir e agora o servidor está realmente instalado. Clica aqui em cima do AMP de novo, escolhe Restart All Services e o ícone dele deve mudar para a cor verde. Agora sim a gente tem o nosso servidor instalado. Se você quiser testar, clica em cima dele, escolhe aqui Localhost e ele vai abrir o navegador que você escolheu naquele processo ali de instalação com o localhost dando informações então sobre o AMP Server aqui. No caso, as extensões que estão sendo carregadas, versões do AMP, versão do PHP e assim por diante. Bom, essa página aqui é a página inicial do AMP Server. Se você quiser botar ele em português, você clica com o botão direito, escolhe Language, marca aqui para português e ele vai ficar em português. Bom, a primeira etapa, que é a instalação de um servidor, já está concluída. Agora a gente precisa de um editor de códigos para editar as nossas páginas .php. Nada impede de você usar um bloco de notas, mas vamos combinar, desenvolver com bloco de notas ninguém merece.
Vamos então procurar um editor um pouquinho melhor. Eu indico para você o Sublime Text. Faz aí uma pesquisa por Sublime Text, o primeiro resultado, sublimetext.com. Você entra no site, você faz o download do Sublime. Apesar de ele ser um aplicativo pago, você pode utilizar ele sem problema algum e sem comprar licença. A única coisa é que de vez em quando aparece um aviso lá dizendo se você quer fazer o registro ou não, perguntando isso na verdade. Mas é só você dar um cancelar nesse aviso e você pode continuar utilizando ele normalmente. Aqui na página de download, então é só você escolher o seu sistema operacional, baixa, instala ele, tudo padrão, não tem mistério nenhum. Depois que você instalou, você vai ter então uma ideia para fazer o desenvolvimento de páginas PHP. Bom, já encerrei minha máquina virtual, onde eu estava mostrando as instalações. Eu estou aqui na minha máquina normal, com o AMP Server iniciado, o ícone verdinho aqui. Tenho também aqui o Sublime Text, que é a ideia que a gente vai utilizar. E agora a gente vai aprender os comandos básicos aí para a gente começar a trabalhar. Mas antes disso, a gente precisa de uma pasta onde a gente vai salvar tudo isso. Essa pasta você faz o seguinte, ó, clica aqui no seu AMP Server, escolhe aqui o diretório www e aqui dentro você vai criar uma pastinha para o nosso curso. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada PHP Iniciantes e é dentro dessa pasta que eu vou salvar tudo. Para ficar mais fácil de gerenciar os arquivos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa pasta, vou arrastar ela para o meu Sublime Text e vou largar aqui nessa lateral onde está escrito Open Files. Largando aqui, vai ter a pasta PHP para iniciantes. A partir de agora eu posso criar e gerenciar os arquivos através do Sublime Text, não preciso ficar entrando lá na pasta. Para acessar essa pasta no seu localhost, você pode abrir aqui o localhost. Ele vai aparecer aqui os seus projetos, nesse caso aqui tem PHP para iniciantes, ou você pode aqui na URL mesmo colocar o nome da sua pasta, /PHP iniciantes. Você vai ver que o diretório está vazio, nenhum arquivo foi criado até então. E agora a gente vai criar o nosso primeiro arquivo .php. Aqui na minha pastinha, dentro do Sublime Text, eu vou clicar com o botão direito, vou escolher New File, vou dar um Ctrl S para salvar e eu vou escolher um nome agora. Eu vou chamar de aula01.php. É muito importante que você informe a extensão do arquivo aqui e principalmente se aqui embaixo estiver escolhido All Files no tipo, ou então você pode escolher aqui no tipo PHP e daí na hora de salvar você não precisa informar a extensão, mas se acostume a colocar a extensão para garantir que seja salvo na extensão correta dos arquivos. Salvei o meu arquivo, se você vir aqui na pasta PHP para iniciantes, já está aqui o meu arquivo também. E agora, atualizando aqui o link que eu tinha do localhost, já apareceu aqui o PHP aula01.php dentro do meu diretório. Então, tudo está funcionando corretamente. Bom, agora que nós criamos o primeiro arquivo, vamos entender como a gente coloca códigos PHP dentro desse arquivo. Primeiro, as tags básicas ou tags básicas do PHP. Toda instrução de código PHP começa com um sinal de menor, um ponto de interrogação, PHP. Esse é o começo do bloco de código. O final do bloco de código vai um ponto de interrogação e um sinal de maior. Tudo que estiver aqui dentro é código PHP. Sempre você tem que abrir e fechar, principalmente se você for ter HTML misturado. Se você vai ter só PHP, o fechamento do arquivo, o fechamento da tag, ele é dispensável. Você pode só abrir e fazer sem fechamento que ele vai funcionar perfeitamente. Mas se tiver código HTML misturado, é obrigatório abrir e fechar a tag do PHP. Mais ou menos como era no HTML. Agora, para a gente ver se está tudo funcionando, a gente vai utilizar uma função chamada phpinfo. Então você vai digitar phpinfo, abre e fecha parênteses e um ponto e vírgula no final. Por que ponto e vírgula? Toda linha de PHP tem que ter um ponto e vírgula no final para o interpretador entender que aquela linha terminou e ele tem que partir para a próxima. Se você não coloca ponto e vírgula, você vai ter erro no seu script. Então toda linha PHP tem que terminar com ponto e vírgula. Quando a instrução terminou, no caso, você tem que colocar um ponto e vírgula para o PHP entender que aquela instrução acabou e a partir dali deve começar uma segunda, uma terceira, uma quarta instrução e assim por diante. Salvei o meu arquivo, agora eu vou vir aqui no navegador e eu vou escolher aqui o aula1.php. Você pode também digitar aqui no endereço aula1.php e vai aparecer aqui as informações do PHP. Aqui tem todas as informações do sistema operacional, os diretórios e tudo mais. Então tem toda a informação do PHP. Se você descer aqui, você vai ver também que tem a configuração aqui do Apache. Você vai ver que tem aqui a configuração dos cabeçalhos HTTP e assim por diante. Tem um monte de coisa aqui, os módulos do PHP que estão ativos e assim por diante. Tem muita coisa aqui, não dá nem para a gente mencionar tudo que tem nessa página.
Voltando aqui para o nosso código e para finalizar a nossa aula de hoje, vamos aprender comentários em PHP. Lembra que no HTML tinha a questão de comentários? No curso de lógica eu falei sobre comentários? Pois é, toda linguagem permite a colocação de comentários no seu código. No PHP existem duas formas. Duas barras você coloca uma linha em comentário. Coloquei barra barra na frente, salvei o meu arquivo, vou atualizar aqui a minha página e notem que sumiu tudo daqui. Por quê? Não existe mais nenhuma função sendo executada. Eu comentei a linha com a função que estava sendo exibida na minha tela. Outra forma de colocar comentários é o seguinte, você coloca barra asterisco e depois no final asterisco barra. Tudo que tiver aqui no meio é comentário. A diferença é que utilizando barra asterisco e asterisco barra, você pode fazer comentários com múltiplas linhas. Se você quer escrever um texto, por exemplo, se você quer colocar alguma informação adicional relevante sobre aquele código, enquanto barra barra comenta uma linha só. Então é comentário de uma única linha ou comentário de várias linhas. Bom pessoal, por hoje era isso, eu vou deixar para começar comandos da linguagem a partir da aula número 2. Eu sei que a aula de hoje foi um pouquinho chata, teve teoria, teve instalação de software, mas é um mal necessário. Para quem está começando é preciso essa base inicial para que vocês consigam entender melhor, para que vocês consigam preparar a máquina de vocês para começar o desenvolvimento em PHP. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi visto na aula de hoje, vai lá no nosso site e comenta nessa aula. No YouTube eu não consigo gerir, eu não consigo responder comentários, então se você quer uma resposta, entre no nosso site e comenta nesse vídeo, que daí eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Se você gostou dessa primeira aula e quiser dar uma força aí para divulgar esse curso, compartilhe esse post numa rede social com seus amigos. É um gesto simples, mas faz toda a diferença pra gente. No mais, o meu muito obrigado a você que me assistiu até agora e eu te espero na nossa segunda videoaula.